Eu nunca vou esquecer o som da notificação do celular dele vibrando em cima da mesa. Era o meu aniversário de 32 anos. E Daniel tinha acabado de me entregar um buquê lindo de tulipas roxas. As minhas favoritas. Ele sabia disso. Sabia de tudo sobre mim. Ou pelo menos era o que eu achava. Estava sorrindo, com aquele sorriso bobo de quem se sente especial, quando vi a tela do iPhone dele acender. Foi um reflexo automático o olhar. Não era curiosidade, não era desconfiança. Era só olhar. Mas o que eu vi fez meu estômago virar. Amor, quando você vem? Estou com saudade, dizia a mensagem. E embaixo, o nome, Camila. Meu coração disparou. As tulipas que eu segurava começaram a tremer na minha mão. Daniel percebeu meu olhar fixo no celular e sua expressão mudou em um segundo. Ele pegou o aparelho rápido demais para ser inocente. Quem é Camila? Perguntei, com a voz ainda calma, mas já sentindo o chão fugir debaixo dos meus pés. É uma colega do trabalho, ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Uma colega que te chama de amor e diz que está com saudade? O silêncio dele foi mais alto que qualquer grito. Naquele instante, senti como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos meus pés. O apartamento onde a gente morava há 3 anos, aquela sala que eu tinha decorado com tanto carinho, as fotos de nós dois na parede, tudo aquilo parecia falso de repente. Como se eu estivesse vivendo dentro de um cenário de mentiras. Olhei para as flores na minha mão, tulipas roxas. Ele tinha feito questão de encomendar num florista específico, aquele que fica do outro lado da cidade. Tinha chegado em casa mais cedo do trabalho, preparado o meu jantar favorito, colocado velas na mesa, tudo perfeito, tudo planejado. E agora eu entendia, tudo culpa. Bianca, deixe eu explicar. Ele começou, mas sua voz saía trêmula, nervosa. Explica então, respondi, ainda segurando as flores, sentindo os espinhos das hastes cortadas pressionarem minha palma. Explica por que uma mulher que eu nunca ouvi falar está te chamando de amor. E naquele momento, com as flores ainda na mão, eu entendi que a vida que eu achava que tinha, talvez nunca tivesse sido real. Antes de continuar, preciso te pedir uma coisa. Se você está aqui, ouvindo a minha história, é porque de alguma forma ela te tocou. E eu quero te tocar ainda mais. Quero que você saiba que não está sozinha, que eu também passei por isso, e que do outro lado existe recomeço. Se puder, se inscreva no canal e deixe um like. Cada curtida me mostra que minha dor se transformou em força para alguém, e isso me faz sentir que tudo pelo que passei realmente valeu a pena. Meu nome é Bianca, tenho 32 anos, sou professora de educação infantil em uma escola municipal aqui na Zona Norte. Sempre fui a menina certinha, sabe? Aquela que acreditava em um final feliz, em construir uma vida junto com alguém, em parceria de verdade. Cresci vendo meus pais juntos há mais de 35 anos. Meu pai ainda abre a porta do carro para minha mãe. Ela ainda faz o café dele do jeito que ele gosta toda manhã. Eu cresci acreditando que esse tipo de amor existia, que era possível encontrar alguém para dividir a vida de verdade. Conheci o Daniel há 5 anos, num churrasco de amigos em comum. Era aniversário do Rodrigo, um amigo da faculdade, e todo mundo tinha levado um acompanhante menos eu. Estava solteira há uns 6 meses, meio desanimada com o relacionamento, mas fui mesmo assim porque não queria deixar o amigo na mão. Daniel estava na churrasqueira, com um avental ridículo escrito Rei do Churrasco, fazendo todo mundo rir com piadas sobre como quase incendiou a casa da mãe dele, tentando fazer um bolo quando era adolescente. Ele era bonito, mas não daquele jeito óbvio. Era bonito de um jeito confortável, sabe? Cabelo meio bagunçado, sorriso largo, jeito tranquilo de ser. A gente começou a conversar sobre música. Os dois amávamos rock dos anos 80. Passamos a noite inteira debatendo sobre música e esse tipo de coisa boba que faz você perceber que encontrou alguém na mesma vibe que você. Ele me conquistou devagar, com cuidado, como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Não foi aquela paixão avassaladora de novela. Foi melhor que isso. Foi confortável, seguro, real. Ou pelo menos era o que eu pensava. No nosso terceiro encontro, ele me levou num restaurante japonês pequeno, escondido, que mal tinha placa na porta.
Disse que era o lugar favorito dele na cidade. A gente comeu, bebeu, conversou sobre a vida, sobre sonhos. Ele me contou que era engenheiro civil, que sonhava em ter a própria empresa um dia. Eu contei que sempre quis ser professora desde os 7 anos, quando brincava de escolinha com minhas bonecas. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu sempre quis encontrar, ele disse naquela noite, segurando minha mão por cima da mesa. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra. A gente começou a namorar oficialmente um mês depois. Era aquele tipo de relacionamento que todo mundo elogiava. Minhas amigas diziam que eu tinha dado sorte. Minha mãe adorava ele. Vivia dizendo que ele era educado, trabalhador, de família boa. Meu pai, que era desconfiado com todo mundo, aprovou Daniel na segunda vez que ele foi lá em casa. Depois de 2 anos juntos, decidimos morar juntos. Alugamos um apartamento pequeno, de 2 quartos, num bairro de classe média. Dividíamos as contas meio a meio, mesmo eu ganhando menos que ele. Daniel fazia questão disso. Dizia que era importante sermos parceiros em tudo. Eu trabalhava o dia todo com crianças de 4 e 5 anos. A idade mais linda e mais cansativa que existe. Voltava para casa exausta, com a voz rouca de tanto falar, mas sempre fazia questão de preparar o jantar, de cuidar da nossa casa, de estar presente. Achava que estava construindo algo, sabe? Um alicerce para o futuro. Daniel trabalhava muito. Viajava com frequência para fazer orçamentos, visitar obras, reuniões com clientes. Às vezes passava 2, 3 dias fora. Eu confiava. Nunca, nem por um segundo, passou pela minha cabeça que ele pudesse estar com outra pessoa. Até aquele dia, até aquela mensagem, até o mundo que eu conhecia, desabar com um simples amor, estou com saudade. Depois que li a mensagem, Daniel tentou me explicar. Sentou do meu lado na mesa da cozinha, a mesma mesa onde a gente tomava café junto todo sábado de manhã, onde eu corrigia provas enquanto ele mexia no notebook, onde a gente fazia planos de viajar para a Europa um dia. E começou a falar. Falou rápido, tropeçando nas palavras, nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Bianca, não é o que você está pensando. A Camila é só uma amiga, uma colega que está passando por um momento difícil e me pediu ajuda. Ela se separou recentemente e está meio fragilizada, então eu tenho dado apoio. Me deixa ver o celular. Eu interrompi, com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Era como se uma parte de mim tivesse desligado. A parte que sentia, que sofria. No lugar dela, entrou uma Bianca que eu não conhecia. Uma Bianca fria, calculista, que precisava de provas. O quê? Bianca, você está sendo paranoica. Nunca te dei motivo para desconfiar de mim. Deixa. Ver. O celular. Cada palavra saiu pausada, firme. Daniel me olhou como se estivesse vendo uma estranha. E talvez ele estivesse. Porque naquele momento, eu também não me reconhecia. Ele hesitou. E essa hesitação me disse tudo. Se não tivesse nada a esconder, ele teria me entregue o celular sem pensar 2 vezes. Mas ele estava pensando. Estava calculando. Estava decidindo o que fazer. Tá bom, ele disse finalmente, pegando o iPhone da mesa. Mas você vai ver que não é nada. Ele desbloqueou o aparelho. E eu percebi que ele virou levemente de lado, como se não quisesse que eu visse a senha. Mas eu já sabia a senha. Era a data do nosso primeiro beijo. 1509. 15 de setembro. Um sábado chuvoso em que a gente tinha ido ao cinema e ele tinha me beijado debaixo da marquise, esperando o ônibus chegar. Mas antes de me entregar o celular, eu vi seus dedos se moverem rapidamente pela tela. Ele estava apagando alguma coisa. Meu sangue ferveu. Arranquei o telefone da mão dele antes que conseguisse terminar. Você está apagando as mensagens? Gritei, e minha voz saiu tão alta que assustou até a mim mesma. Você está apagando as mensagens na minha frente? Bianca, calma. Deixa eu explicar. Mas eu não queria explicação. Eu queria a verdade. Abri o aplicativo de mensagens com as mãos tremendo. Procurei pelo nome Camila. A conversa estava lá, mas vários trechos tinham sido apagados. Aquelas mensagens que aparecem como "Você apagou esta mensagem" estavam por toda parte. As que restavam eram genéricas, coisas como "Ok, até amanhã" e "Pode ser". Nada comprometedor. Mas eu não sou idiota. Você apagou, né? Minha voz saiu trêmula agora, porque a raiva estava dando lugar à dor. Você apagou as mensagens na minha frente.
Bianca, para com isso. Você está surtando por nada. Tá transformando uma amizade em algo que não é. Amizade? Ri, mas era um riso amargo, sem graça nenhuma. Amigos se chamam de amor? Amigos falam que estão com saudade desse jeito? Ela é carente. É o jeito dela de se comunicar. Eu não tenho nada com ela. Mas não era verdade. Eu via na cara dele. Via no nervosismo, na forma como ele não conseguia me olhar nos olhos por mais de 2 segundos. Via na forma como ele apertava as mãos, como mexia o pé sem parar. Aquele tique nervoso que ele tinha quando mentia sobre alguma coisa. Joguei o celular no sofá e me levantei. Precisava sair daquela sala, daquele apartamento, daquela conversa. Mas Daniel me seguiu até o quarto. Onde você vai? Não sei. Longe de você. Peguei minha bolsa, meu casaco, minhas chaves. Ele tentou segurar meu braço, mas eu me soltei com força. Não encosta em mim, avisei. E algo no meu tom de voz deve ter assustado ele, porque Daniel recuou. Saí do apartamento batendo a porta. Desci as escadas correndo, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no meu peito. Quando cheguei na rua, a realidade me atingiu como um soco. Eu não tinha para onde ir. Era meu aniversário, 10 horas da noite, e eu estava fugindo da minha própria casa. Liguei para minha irmã. Alô? Gabriela atendeu no terceiro toque, com aquela voz sonolenta de quem já estava quase dormindo. Gabi, foi só o que consegui dizer antes de começar a chorar. Bianca, o que aconteceu? Você está bem? Onde você está? As perguntas vieram todas de uma vez, e eu mal conseguia respirar direito para responder. Estava parada na calçada em frente ao meu prédio, tremendo, com as tulipas roxas ainda na mão, porque mesmo depois de tudo, mesmo no meio do caos, eu tinha pegado as malditas flores. Ele está me traindo, consegui dizer entre soluços. O Daniel, ele está com outra. Eu vou aí agora. Me manda o endereço. Não, eu estou na frente do prédio. Não quero voltar lá. Então pega um táxi e vem para minha casa. Agora, Bianca. Não fica aí sozinha. Fiz o que ela mandou. Chamei um táxi e fui para a casa da minha irmã, que morava a uns 20 minutos de distância. Durante todo o trajeto, fiquei olhando para as tulipas no meu colo. Como ele teve coragem de comprar flores, preparar um jantar, me olhar nos olhos e mentir. Como alguém consegue fazer isso com uma pessoa que ama? Quando cheguei no apartamento da Gabriela, ela já estava me esperando na porta. Me abraçou tão forte que comecei a chorar de novo. E dessa vez não foi só choro. Foi um desabar completo. Sentamos no chão da sala dela e eu contei tudo. A mensagem, a reação dele, as conversas apagadas. Esse desgraçado. Gabriela xingou. E era raro ela xingar. Minha irmã sempre foi calma, ponderada. Você merece coisa melhor, mana. Esse cara é um lixo. Mas não era tão simples assim. Porque eu ainda o amava. Por mais que doesse, por mais que eu soubesse que ele não merecia, meu coração ainda batia por Daniel. 5 anos não se apagam em uma noite. Uma vida construída junto não desmorona em 1 hora. Passei a noite no sofá da Gabriela. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando os últimos meses na minha cabeça. Tinha tido sinais? Tinha tido momentos em que eu deveria ter desconfiado? Ele tinha começado a ir mais para a academia uns 4 meses atrás. Disse que estava se sentindo sedentário, que precisava cuidar da saúde. Comprou roupas novas. Começou a usar um perfume diferente, mais caro, mais sofisticado. Eu achei legal. Tinha elogiado. Tinha pensado que ele estava só cuidando mais de si mesmo. Que idiota eu fui. As viagens também aumentaram. Antes ele viajava 1, no máximo 2 vezes por mês. Nos últimos tempos, estava viajando toda semana. A empresa está crescendo, ele dizia. Tô pegando muitos projetos novos. E eu acreditava. Ficava orgulhosa. Achava que a gente estava construindo um futuro melhor. Meu celular vibrou umas 50 vezes durante a noite. Daniel ligando, mandando mensagem. Eu não atendi nenhuma. Não li nenhuma. Não tinha estrutura para isso. Quando o sol nasceu, eu estava exausta, mas com a mente clara. Precisava saber a verdade. A verdade toda. E eu ia descobrir. Voltei pro apartamento na manhã seguinte. Daniel estava lá, parecendo que também não tinha dormido. Os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado, ainda com a roupa do dia anterior. Bianca, graças a Deus. Ele veio em minha direção, mas eu levantei a mão, pedindo que parasse.
Eu quero que você me conte tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Quem é ela? Quanto tempo faz? Onde vocês se encontram? Tudo. Bianca, eu mereço a verdade, Daniel. Depois de 5 anos, eu mereço pelo menos isso. Ele sentou no sofá, colocou as mãos no rosto e ficou em silêncio por tanto tempo que eu pensei que não fosse falar. Mas então, com a voz baixa, quase um sussurro, ele começou. Faz 6 meses. 6 meses. 6 meses que ele estava com outra mulher e eu não sabia de nada. 6 meses em que eu acordava do lado dele e planejava um futuro com ele. E ele estava vivendo uma mentira. Começou numa viagem de trabalho para Campinas. Ele continuou, sem me olhar. A gente trabalha no mesmo setor. Acabamos jantando juntos uma noite, bebemos um pouco demais e... aconteceu. E depois dessa primeira vez, eu disse que tinha sido um erro, que eu tinha namorada. Mas ela disse que também tinha sentido algo especial, que queria me ver de novo. E você quis? Não era uma pergunta. Eu não sei explicar o que aconteceu, Bianca. Não é que eu não te ame, porque eu te amo. Mas com ela era diferente. Era novo, era diferente. Para, ordenei, sentindo a náusea subir. Não quero ouvir você romantizar a traição. Ele finalmente me olhou, e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu estraguei tudo, não foi? A melhor coisa que eu tinha na vida, e eu joguei fora. Você não jogou fora, Daniel. Você pisoteou. Você pegou 5 anos da minha vida, 5 anos de confiança, de amor, de planos e destruiu tudo por... Por quê? Por emoção? Por novidade? Eu vou terminar com ela, ele disse rapidamente. Vou ligar agora, na sua frente. Vou bloquear ela de tudo. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. E sabe qual foi a parte mais triste? Por um momento, só por um momento, eu quis acreditar que era possível. Quis acreditar que dava para voltar atrás, para reconstruir. Porque a alternativa era aceitar que tinha perdido 5 anos da minha vida com alguém que não me respeitava. Mas então pensei nas mentiras. Nos 6 meses de traição. Nas vezes que ele chegava em casa depois de estar com ela e me beijava como se nada tivesse acontecido. E eu soube que não tinha volta. Eu preciso de um tempo, falei, levantando. Preciso ficar sozinha para pensar. Quanto tempo? Não sei. Só me deixe em paz por enquanto. Peguei algumas roupas, produtos de higiene e voltei para a casa da Gabriela. E foi lá, sozinha no quarto de hóspedes da minha irmã, que eu finalmente me permiti sentir tudo. A dor, a raiva, a humilhação. Chorei por 3 dias seguidos. No 4º dia, decidi que não ia mais chorar. Não por ele. Não por alguém que tinha me desrespeitado daquele jeito. Acordei, tomei um banho longo, me arrumei e fui trabalhar. As crianças da minha turma foram meu remédio. Impossível ficar triste perto de 20 crianças de 5 anos, todas querendo te abraçar, te mostrar desenhos, te contar histórias sem sentido. A pequena Júlia, a que eu era mais próxima, percebeu que eu estava diferente. Tia Bianca, você tá triste? Ela perguntou na hora do lanche, com aqueles olhos grandes e preocupados. Um pouquinho, amor, mas vai passar. Minha mãe fica triste às vezes também. Aí eu faço carinho na cabeça dela e ela melhora. Quer que eu faça em você? E ela fez. Ficou fazendo carinho na minha cabeça com aquelas mãozinhas pequenas, e eu tive que segurar o choro porque aquela demonstração simples de amor foi mais sincera que qualquer coisa que Daniel tinha me dado nos últimos 6 meses. Quando cheguei em casa depois do trabalho, tinha uma mensagem da Gabriela. Preciso te contar uma coisa. Tô em casa. Meu coração apertou. O que seria agora? Quando entrei no apartamento, encontrei minha irmã na sala, com o notebook aberto no colo e uma expressão séria no rosto. O que foi? Perguntei, largando a bolsa no sofá. Senta aqui. Ela bateu no sofá ao lado dela. Sentei, com um mau pressentimento crescendo no peito. Eu fiz uma coisa. Gabriela começou, parecendo sem jeito. E talvez você fique brava comigo, mas eu precisava saber a verdade, para te proteger. O que você fez, Gabi? Procurei ela nas redes sociais. A Camila. Meu estômago virou. Eu não tinha feito isso ainda. Tinha medo do que ia encontrar. Mas Gabriela tinha feito por mim. E... minha voz saiu fraca. Ela não tem o perfil privado. E Bianca... tem várias fotos. Fotos que você precisa ver. Gabriela virou o notebook na minha direção. E o que eu vi me destruiu de um jeito que a confissão do Daniel não tinha conseguido. Eram fotos dela, Camila,
em lugares que eu conhecia. Usando um colar que eu tinha dado de presente para o Daniel no aniversário dele ano passado, um cordão de prata com um pingente de âncora, porque ele dizia que eu era a âncora dele. E tinha mais, uma foto dela na cama, com um lençol que eu reconheci. Era o nosso, do nosso quarto, do nosso apartamento. Ele tinha levado ela para nossa casa. A traição dentro da minha própria casa foi o que me quebrou completamente. Era uma coisa imaginar ele com outra pessoa em um hotel, num lugar neutro. Mas na nossa cama, no lugar onde a gente dormia junto toda noite, onde eu havia chorado nos braços dele quando meu avô morreu, esse canalha, foi tudo o que consegui dizer. Gabriela me abraçou enquanto eu olhava em choque para as fotos. Tinha mais. Fotos dela no restaurante japonês, aquele que Daniel disse que era o lugar favorito dele, aquele que ele tinha me levado no nosso terceiro encontro. Fotos dela numa pousada em Campos do Jordão, a mesma pousada onde eu e Daniel tínhamos passado nosso aniversário de 2 anos de namoro. Ele estava refazendo nossa história com ela. Bianca, tem mais uma coisa, Gabriela disse hesitante. O que mais pode ter? Eu achei a rede social de fotos dela e... ela não sabe que você existe. Como assim? Olha aqui. Gabriela me mostrou a bio do perfil de Camila. Dizia, apaixonada pela vida e pelo amor da minha vida. E tinha fotos recentes, de 2 semanas atrás, com legenda. Com meu amor, construindo nosso futuro juntos. 2 semanas atrás. Depois que eu descobri. Depois que ele prometeu que ia terminar com ela. Ele não terminou. Sussurrei. Ele mentiu de novo. Peguei meu celular e, pela primeira vez em 4 dias, desbloqueei as mensagens do Daniel. Tinha dezenas, todas dizendo que me amava, que tinha cometido um erro, que eu era a mulher da vida dele. Todas mentiras. Bloqueei ele de tudo. E então, fiz algo que nunca pensei que faria. Mandei uma mensagem para Camila. Oi, Camila. Meu nome é Bianca. Eu sou namorada do Daniel há 5 anos. A gente mora junto. E eu acho que a gente precisa conversar. Esperei. Minutos que pareceram horas. Até que ela respondeu. O quê? Você está brincando? Infelizmente não. Você pode me passar seu número? Acho melhor conversarmos por telefone. Ela mandou o número. Respirei fundo e liguei. Alô? A voz dela estava trêmula. Oi, Camila. Obrigada por atender. Você é mesmo namorada do Daniel? Sou. Há 5 anos. A gente mora junto há 3. Silêncio do outro lado da linha. E então ela começou a chorar. Eu não sabia, ela disse entre soluços. Eu juro por Deus que eu não sabia. Ele me disse que morava sozinho, que estava solteiro há 1 ano. E foi assim que eu descobri que Daniel tinha mentido para as 2. Para mim, ela era uma colega. Para ela, eu não existia. A gente precisa se encontrar, falei, pessoalmente. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Concordo. Ela respondeu. Quando você pode? Amanhã. Tem um café no centro, perto da Praça da República. Você conhece? Conheço. Que horas? 2 da tarde? Eu vou estar lá. Cheguei no café 15 minutos adiantada. Estava nervosa, com as mãos suando, o coração disparado. Não sabia o que esperar daquele encontro. Será que ela ia ser hostil? Será que ia me culpar? Será que eu ia conseguir não surtar? Quando Camila entrou no café, eu a reconheci imediatamente. Ela era bonita. Cabelo loiro, olhos claros, alta. O tipo de mulher que chama a atenção onde passa. Ela me viu e veio na minha direção, também parecendo nervosa. Bianca? Perguntou ao chegar na mesa. Sou eu. Senta, por favor. Ela sentou. A gente ficou em silêncio por alguns segundos, só nos olhando. Então, ao mesmo tempo, as 2 começamos a falar. Eu sinto muito. Rimos, sem graça, e aquele momento quebrou um pouco a tensão. Você primeiro, eu disse. Camila respirou fundo. Eu sinto muito, de verdade. Eu nunca faria isso conscientemente com outra mulher. Eu não sabia que você existia. Ele mentiu pra mim desde o começo. Ele mentiu pra nós 2. Corrigi. Tchau, mocinho. E eu preciso saber. Você sabe de tudo? Você sabe que a gente mora junto? Que estamos juntos há 5 anos? Eu não sabia de nada até você me mandar aquela mensagem. Ele sempre tinha uma desculpa pra não me levar na casa dele. Dizia que estava reformando, que estava uma bagunça.
Os encontros eram sempre em hotéis ou na minha casa. E as viagens? Ele dizia que viajava muito a trabalho, sozinho. Ele viajava comigo, eu disse, sentindo a raiva crescer. Várias dessas viagens foram comigo. Campos do Jordão, por exemplo. A gente foi lá no nosso aniversário de 2 anos. Você tem uma foto lá, né? Ele me levou lá mês passado. Ela respondeu, com a voz quebrada. Disse que era um lugar especial para ele, que nunca tinha levado ninguém lá. Camila tirou o celular da bolsa. Tem mais coisas que você precisa saber, ela disse, mexendo no aparelho. Eu trouxe as conversas. Todas. Não apaguei nada. Ela me mostrou o celular. E durante a próxima meia hora, eu vi tudo. Centenas de mensagens. Fotos dos dois juntos. Ele chamava ela de amor, de vida, de futuro. As mesmas palavras que usava comigo. Tinha mensagens dele dizendo que estava se apaixonando, que ela era especial, que queria construir uma vida juntos. Tudo mentira. Tudo teatro. Quando você descobriu sobre mim, ele te contou? Perguntei. Contou. Me ligou desesperado, dizendo que a namorada tinha visto uma mensagem minha, que a gente precisava dar um tempo. Eu fiquei confusa, porque até então ele tinha dito que estava solteiro. Aí eu entendi que ele tinha mentido o tempo todo. E você continuou com ele depois disso? Não, ela respondeu rápido. Terminei no mesmo dia. Bloqueei ele de tudo. Não quero mais saber dele. Eu olhei para Camila, vendo sinceridade nos olhos dela. Ela era uma vítima, tanto quanto eu. Daniel tinha manipulado as duas, mentido para as duas, brincando com os sentimentos de 2 mulheres ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, falei, sentindo meu estômago embrulhar. Ele levou você no nosso apartamento? Camila ficou pálida. Levou, respondeu baixinho. 2 vezes. Ele disse que era o apartamento dele, que morava sozinho. Eu dormi na sua cama, Bianca. Eu sinto muito, eu não sabia. Engoli seco. Saber era uma coisa. Ouvir a confirmação era outra completamente diferente. O colar. Apontei para o colar que ela usava no pescoço numa das fotos. A de prata, com uma âncora? Ele me deu há 3 meses. Disse que eu era a âncora dele, que eu deixava ele seguro. Eu dei esse colar para ele. Minha voz saiu trêmula. No aniversário dele, ano passado, ele disse a mesma coisa para mim quando eu dei de presente. Camila tirou o celular e abriu uma pasta de fotos. Bianca, tem mais. Muito mais. Olha isso. Ela me mostrou prints de conversas com amigas dela, onde ela comentava sobre o namorado maravilhoso que tinha encontrado. Fotos dele que ela tinha tirado escondida, achando fofo. Mensagens de voz dele dizendo que estava em reunião, quando na verdade estava comigo. Era uma teia de mentiras tão elaborada, tão complexa, que eu me perguntei como ele tinha conseguido manter tudo isso funcionando por 6 meses, sem escorregar antes. O que você vai fazer? Camila perguntou. Eu não sei, respondi sincera. Terminar, com certeza. Mas eu não sei como lidar com tudo isso. São 5 anos da minha vida. Como eu simplesmente apago 5 anos? Você não apaga, ela disse suavemente. Você aceita que foram 5 anos com a pessoa errada. E recomeça. Olhei para aquela mulher que deveria ser minha inimiga, mas que na verdade era a única pessoa que entendia exatamente o que eu estava sentindo. Obrigada, falei. Por ter vindo, por ter sido honesta comigo. Você não precisava. Precisava sim. Mulher tem que ajudar mulher. A gente não pode deixar um homem mentiroso destruir a gente e ainda sair impune. Ficamos conversando por mais 1 hora. Descobri que ela tinha 28 anos, era arquiteta, também sonhava em construir uma família um dia. Era uma pessoa legal, gentil, engraçada até. Em outra vida, a gente poderia ter sido amigas. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Você merece coisa melhor, ela disse. Nós 2 merecemos. Merecemos, concordei. E quando saí daquele café, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, dilacerante e cruel, mas junto com ela, nasceu uma força que eu não sabia que tinha. Uma raiva saudável, uma determinação de não deixar aquilo me destruir. Daniel tinha feito sua escolha. Tinha escolhido mentir, trair, manipular. Agora era minha vez de escolher.
E eu escolhi minha dignidade. Voltei pro apartamento naquele mesmo dia. Daniel estava lá, trabalhando no notebook na mesa da sala. Quando me viu entrar, levantou rapidamente. Bianca, você voltou. Eu estava tão preocupado. Você me bloqueou de tudo. Eu não sabia onde você estava. Eu estava conversando com a Camila. Cortei, jogando minha bolsa no sofá. A cor sumiu do rosto dele. Você... O quê? Conversei com ela. Pessoalmente. Ela me contou tudo, Daniel. Tudo que você não teve coragem de me contar. Bianca, deixa eu explicar. Não. Levantei a mão. Eu não quero mais explicações. Eu quero que você saia da minha casa. Nossa casa. Ele corrigiu. Esse apartamento é nosso. A gente alugou junto. Então você vai sair temporariamente enquanto a gente resolve isso. Mas eu não vou mais dormir debaixo do mesmo teto que você. Não depois de saber que você trouxe ela aqui. Na nossa cama, Daniel. Nossa cama. Ele começou a chorar. Lágrimas verdadeiras, descendo pelo rosto. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não tenho desculpa. Mas, por favor, me dê uma chance. Uma última chance de provar que eu posso ser o homem que você merece. Você teve 5 anos de chances. Respondi, e minha voz estava firme agora. 5 anos para ser esse homem. E você escolheu ser mentiroso. Escolheu me trair, me enganar, me humilhar. Eu vou fazer terapia, ele disse desesperado. Vou descobrir por que eu fiz isso, vou trabalhar nos meus problemas. A gente pode fazer terapia de casal? Não. Foi tudo que eu disse. Daniel caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos na minha frente. Por favor, Bianca. Eu te amo. Eu amo você de verdade. Eu sei que não parece. Eu sei que minhas atitudes dizem o contrário. Mas eu juro que eu te amo. E sabe qual foi a parte mais triste? Ouvir ele dizer te amo e não sentir absolutamente nada. Nem amor, nem ódio. Só um vazio enorme. Levanta, pedi. Por favor, levanta e sai daqui. Bianca, sai, gritei, e dessa vez ele obedeceu. Levantou, pegou uma mochila e começou a colocar algumas roupas dentro. Ficou me olhando o tempo todo, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Quando ele estava saindo, parou na porta. Eu vou te conquistar de novo, disse. Eu vou provar que eu posso mudar. Mas eu não respondi. Só fechei a porta atrás dele e tranquei. E então, sozinha naquele apartamento que não parecia mais meu, eu caí no chão e chorei. Chorei pela Bianca que tinha acreditado em um amor verdadeiro. Chorei pelos 5 anos jogados fora. Chorei pela confiança quebrada, pela inocência perdida. Mas no meio das lágrimas, eu também senti alívio. Porque pela primeira vez em semanas, eu podia respirar sem sentir que estava sendo enganada. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tem uma diferença entre descobrir a traição e de fato terminar o relacionamento. Porque quando você termina, você tem que lidar com a ausência, com a cama vazia, com o silêncio, com a rotina quebrada. Eu acordava de manhã e esquecia por um segundo que ele não estava mais ali. Fazia café para 2 sem pensar. Pegava o celular para mandar mensagem contando alguma coisa engraçada que tinha acontecido no trabalho e aí lembrava. Daniel tentou de tudo. Mandava flores todo dia e toda vez eu jogava no lixo. Escreveu cartas enormes, declarações de amor, pedidos de desculpas. Apareceu no meu trabalho uma vez e eu tive que pedir para o diretor da escola fazer ele ir embora. Minha mãe ligava todo dia. Como você está, minha filha? Estou sobrevivendo, mãe. Um dia de cada vez. Você quer vir passar uns dias aqui em casa? Seu pai está preocupado. Não, mãe. Eu preciso ficar aqui. Preciso aprender a viver nesse espaço sem ele. E era verdade. Eu precisava ressignificar aquele apartamento. Então comecei a mudar as coisas. Troquei os lençóis. Queimei os antigos, literalmente. Mudei os móveis de lugar. Comprei almofadas novas, um tapete diferente. Tirei todas as fotos de nós dois das paredes e coloquei fotos da minha família, das minhas amigas, das minhas viagens. Voltei para a terapia. Minha psicóloga, a doutora Fernanda, me recebeu com um abraço. Senti sua falta, ela disse. Mas sinto muito que seja por esse motivo. Eu também. As sessões eram intensas. A gente conversava sobre confiança, sobre como reconstruir depois de uma traição, sobre como não deixar aquilo definir meus relacionamentos futuros.
Como... Você tem medo de nunca mais conseguir confiar em alguém? Ela perguntou numa sessão. Tenho, admiti. Como eu vou saber que a próxima pessoa não vai fazer a mesma coisa? Você não vai saber, ela respondeu com honestidade. Mas você também não pode viver com medo. Confiança é um risco. Sempre foi. Sempre será. O que o Daniel fez diz respeito ao caráter dele, não ao seu julgamento. Aquilo me confortou de alguma forma. Porque eu tinha passado semanas me culpando, me perguntando como eu não tinha visto os sinais, como eu tinha sido tão cega. Um mês depois do término, Camila me mandou uma mensagem. Oi, Bianca, como você está? Estava pensando em você. Estou melhor. E você? Também. Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas você quer almoçar comigo um dia desses? Acho que a gente podia se apoiar nessa fase. Eu pensei se era uma boa ideia, mas no fim, aceitei. Nos encontramos num restaurante italiano. E foi... bom. A gente conversou sobre a vida, sobre trabalho, sobre como estava sendo superar tudo aquilo. Ela me contou que também estava fazendo terapia, que tinha dias difíceis, mas que estava se reconstruindo. Sabe o que eu percebi? Ela disse, tomando vinho. Que a gente valorizava ele mais do que ele nos valorizava. A gente estava construindo, sonhando, planejando. E ele estava só, existindo, aproveitando o melhor dos dois mundos sem se comprometer de verdade com nenhum. É verdade, concordei. Eu vivia para aquele relacionamento. Ele era só mais um aspecto da vida dele. Nunca mais. Camila brindou com a taça dela. Nunca mais a gente se faz pequena por um homem. Nunca mais. Brindei também. Não viramos melhores amigas, mas desenvolvemos um respeito mútuo. Uma cumplicidade de quem passou pela mesma dor e saiu do outro lado. Passaram-se 3 meses. 3 meses desde aquele aniversário de 32 anos que mudou minha vida completamente. E hoje, eu posso dizer que estou bem, não completamente curada. Acho que traição deixa cicatrizes permanentes. Mas estou inteira de novo. Estou de pé. Estou viva. Daniel tentou voltar durante 2 meses. Depois, finalmente desistiu. Ouvi através de amigos em comum que ele começou a namorar outra pessoa. Senti um aperto no peito quando soube. Não vou mentir, mas passou rápido, porque eu entendi que não era ciúme do que eu tinha perdido. Era alívio por não ser mais eu naquela posição. Mudei de apartamento. Não consegui mais ficar naquele espaço, mesmo tendo mudado tudo. As paredes tinham muita memória. Aluguei uma kitnet pequena, só minha, e estou amando ter meu próprio espaço, do meu jeito, sem precisar dividir com ninguém. Minha vida mudou de formas que eu não esperava. Passei a sair mais com minhas amigas, a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer, por estar sempre priorizando o relacionamento. Voltei a fazer aulas de dança, algo que eu adorava e tinha parado. Comecei a viajar sozinha. Fui para Paraty mês passado e foi libertador. No trabalho, me dediquei com uma energia nova. As crianças continuam sendo meu refúgio. A pequena Júlia, aquela que fazia carinho na minha cabeça quando eu estava triste, me desenhou uma família. Eram 3 pessoas. Ela, a mãe e eu. Tia Bianca, você vai morar com a gente? Ela perguntou, entregando o desenho. Não, amor, mas eu vou sempre estar aqui para você. Tá bom? Tá bom. É porque você é especial. Minha mãe disse que pessoas especiais a gente tem que guardar perto do coração. E aquilo, aquela inocência de criança, me fez perceber que eu tinha muito amor para dar ainda. Que o Daniel não tinha roubado minha capacidade de amar. Ele tinha apenas me ensinado a amar melhor, a escolher melhor. Hoje, quando olho para trás, pro dia daquelas tulipas roxas e daquela mensagem no celular, eu sinto gratidão. Parece loucura, eu sei. Como sentir gratidão por uma dor tão grande? Mas é que aquela dor me transformou, me fez mais forte, mais consciente do meu valor, mais exigente com quem eu permito entrar na minha vida. Encontrei um diário que eu tinha começado a escrever quando conheci o Daniel. Li as primeiras páginas, onde eu falava sobre como estava feliz, como ele era perfeito, como eu tinha encontrado meu final feliz. E não senti raiva daquela Bianca ingênua. Senti carinho. Ela merecia acreditar no amor. E a Bianca de hoje também merece, mas agora com mais sabedoria, mais cuidado, mais amor próprio. Antes de terminar, eu queria te pedir mais uma coisa.
Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você está passando por algo parecido, eu quero que você saiba que não está sozinha. E mais do que isso, eu quero que a gente crie uma comunidade aqui. Deixe um comentário contando sua história. Não precisa dar detalhes se não quiser. Mas me conta, você já passou por uma traição? Como foi sua superação? O que você aprendeu? Vamos criar uma rede de apoio, uma corrente de mulheres que se fortalecem mutuamente. Se inscreva no canal, porque eu vou continuar trazendo histórias reais de superação. Histórias que mostram que a gente pode cair, pode se despedaçar, mas também pode se reerguer. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha, se você está passando por isso agora, nesse exato momento, eu quero que você respire fundo e repita comigo: eu vou superar. Eu sou mais forte do que imagino. Eu mereço amor verdadeiro, porque você merece. Todas nós merecemos. E isso me dá um propósito que o Daniel nunca poderia ter me dado. Então, para finalizar de verdade agora, eu quero deixar uma mensagem para você que está me ouvindo. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. É necessidade. É a base de tudo. Eu passei 5 anos da minha vida colocando o Daniel em primeiro lugar. Esqueci dos meus sonhos, das minhas necessidades, de quem eu era antes dele. Eu me moldei para ser a namorada perfeita, achando que isso garantiria que ele ficasse. Mas não foi suficiente. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa quer trair, ela trai. Não importa o quanto você seja boa, dedicada, presente, o problema nunca foi você. E essa é a lição mais importante. O problema nunca foi comigo. Não fui eu que não fui o suficiente. Foi ele que não teve caráter suficiente para ser leal. Se você está numa situação parecida agora, se descobriu uma traição, se está se culpando, achando que podia ter sido diferente, eu preciso que você ouça isso. Não é sua culpa. Você não causou a traição. Você não merecia passar por isso. E você vai conseguir superar. Vai doer? Vai. Muito. Tem dias que você vai acordar e aquela dor vai estar ali, pesada no peito, parecendo que nunca vai passar. Mas passa. Aos poucos, dia após dia, a dor vai diminuindo. E um dia você vai perceber que passou a manhã inteira sem pensar nele. E depois vai passar o dia inteiro. E depois a semana. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de se escolher. Porque você, só você, estará ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Então faça de si mesma sua prioridade. Eu hoje olho no espelho e vejo uma mulher diferente daquela de 6 meses atrás. Vejo uma mulher com cicatrizes, sim, mas também com uma força que eu não sabia que existia. Vejo uma mulher que não aceita migalhas de amor, que não se contenta com mentiras enfeitadas de flores. Aquelas tulipas roxas do meu aniversário pareciam tão bonitas, mas por trás delas estava a verdade feia, crua, dolorosa. E sabe de uma coisa? Eu prefiro a verdade feia do que a mentira bonita. Sempre. Hoje eu sou livre. Livre das mentiras, livre da traição, livre da falsa sensação de segurança que aquele relacionamento me dava. E você também pode ser livre. Porque enquanto ele me dava flores, o celular dele me mostrou a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Você é forte. Você é capaz. Você é suficiente. E você merece um amor verdadeiro. Um amor que não precise de mentiras para existir. Um amor que te escolha todos os dias, com verdade, com respeito, com lealdade. Não se contente com menos do que isso. Nunca. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembra, você não está sozinha. Nunca esteve. Tem milhares de mulheres aqui que entendem sua dor, que já passaram pelo que você está passando, que estão torcendo por você.